E aí, tricolor, você gosta do nosso conteúdo? Então é fundamental que você se inscreva no canal e já deixe o seu like. Assim, você ajuda mais tricolores a ficarem muito bem informados sobre o Flusão. Corinthians e Fluminense duelam neste domingo, dia 28, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda busca a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e quer reencontrar o caminho do triunfo. Já o tricolor carioca também quer se recuperar, já que vem de 2 derrotas seguidas, contra o Botafogo e contra o The Strongest. A TV Globo e o Premier transmitem a partida. O contrato do atacante Marrone se encerra agora no meio do ano, no dia 30 de junho, e com isso, várias especulações vêm surgindo sobre o jogador. O atacante de 24 anos, emprestado pelo Midtjylland da Dinamarca, vem sendo pouco aproveitado no time tricolor e já foi procurado por outros clubes brasileiros. Vale lembrar que há pouco tempo Grêmio, Cruzeiro e Ceará fizeram sondagens, mas quem chegou mais perto foi o Coritiba, que fez proposta pelo jogador. Porém, como a FIFA não permite reempréstimos, a operação só seria possível através de compra e venda. O Coritiba chegou a abrir conversas, mas a janela fechou antes das negociações serem concluídas. Com isso, é provável que o Coxa invista nessa próxima janela, que estará aberta entre julho e agosto. Fala, torcedor, gostaria de ver Marrone tendo mais oportunidades no Fluminense ou acha que está na hora de negociar o atleta? Aos 39 anos, Felipe Melo segue sendo peça importante no Fluminense. Apesar de não ser titular absoluto, o experiente jogador conta com o apoio de Diniz, porém o polivalente atleta está em reta final de contrato e com isso começam a surgir especulações. Todavia, o Flu quer se isolar desta situação e, de acordo com informações, já prepara uma renovação ao jogador. Felipe Melo, em junho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas isso não irá acontecer. O Fluminense quer contar com o atleta e irá oferecer também um plano para o seu final de carreira como jogador acontecer nas Laranjeiras. Enquanto isso, Melo segue jogando pelo Flu. Ele que no futebol brasileiro também soma passagens por Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Então, torcedor, quero saber a sua opinião. Você acha que o Fluminense deve renovar com Felipe Melo? O Fluminense vive a expectativa de se reforçar em posições-chave para lidar com o pesado calendário da temporada. Parte da torcida tem ficado impaciente e preocupada todas as vezes que Fernando Diniz precisa poupar jogadores ou rodar o elenco a fim de dar ritmo ao grupo. A expectativa é que o Fluminense comece a procurar jogadores para qualificar também o banco de reservas e começar a construir um elenco mais forte. Um dos jogadores que tem atraído a atenção de clubes brasileiros é a do meia Matias Rojas. O futuro do jogador de 27 anos encontra-se indefinido, já que o contrato com o Racing está se encerrando e o atleta não deve renovar. Vale lembrar que o Fluminense precisará disputar o jogador, que segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, do TYC Sports, o paraguaio tem 3 propostas de fora da Argentina para deixar o Racing. Ainda segundo Merlo, o Racing fez uma última proposta para renovar o contrato do jogador, que termina no dia 30 de junho, mas a possibilidade de ele permanecer no clube é muito pequena. O jornalista afirmou que a situação de Matias Rojas entra em dias decisivos. Ele está próximo de definir seu futuro. O Fluminense está de olho no atacante Miguel Parrales, de 27 anos, que é o atual artilheiro do campeonato equatoriano. Com 10 gols em 9 partidas realizadas nesta atual temporada, média de mais de 1 gol por partida, e seus excelentes números, vem chamando a atenção de diversos clubes do futebol sul-americanos, inclusive clubes grandes e tradicionais do Equador, como Independiente del Valle. O Fluminense está monitorando o jogador equatoriano, que inclusive já poderá assinar um pré-contrato em julho, pois seu vínculo se encerra em dezembro dessa temporada. Isso poderá facilitar a saída do jogador para o futebol brasileiro. Além do artilheiro equatoriano, o Fluminense ainda analisa outras opções no mercado para a posição de centroavante, como, por exemplo, o atacante João Pedro, ex-Palmeiras, que atualmente está brilhando no futebol da Arábia Saudita.
E o clube ainda mantém conversas com os agentes do jogador, pois nesse momento, a principal lacuna do elenco seria um jogador para disputar posição com Cano, já que Lelê, vindo do Volta Redonda, não tem agradado grande parte da torcida tricolor. Hoje companheiros de diretoria no Fluminense, Paulo Angione e Fred têm uma relação próxima. O diretor executivo de futebol, inclusive, é só elogios ao ex-atacante. Em sua opinião, o eterno camisa 9 do Flusão será o último ídolo da história do futebol. Angione lembra que atualmente há muita rotatividade nos clubes, assim, será difícil alguém repetir a história criada por Fred no Fluminense, onde atualmente é diretor de planejamento esportivo. Abre aspas. Eu sempre digo para ele, você vai ser o último ídolo da história do futebol, cara. É muito difícil existir ídolo agora, falo isso para ele. Ele acha que não, diz que eu sou maluco. Acho que o futebol hoje tem uma rotatividade muito grande, entendeu? Você pode ter saudade da pessoa, mas idolatria mesmo é pouco comum. O Fred me lembra muito Roberto Dinamite, cara que era muito assim também, se tinha 200 pessoas, ele atendia as 200. Fecha aspas. E aí, tricolor, você gosta do nosso conteúdo? Então é fundamental que você se inscreva no canal e já deixe o seu like. Assim, você ajuda mais tricolores a ficarem muito bem informados sobre o Flusão. Na última semana, o Fluminense enfrentou o The Strongest pela fase de grupos da Libertadores. O tricolor saiu derrotado, mas Fernando Diniz optou por poupar jogadores na ocasião. Assim, contra o Corinthians, neste domingo 28, a equipe iria com força máxima. Essa chance da força máxima fez com que os torcedores se animassem para um possível retorno de Marcelo. O lateral se machucou na primeira partida das oitavas na Copa do Brasil, contra o Flamengo, e vai seguir fora no jogo do Corinthians. Mas, de acordo com o portal UOL Esportes, a intenção do Fluminense é contar com Marcelo para o duelo de volta na Copa do Brasil. A preparação e o planejamento têm sido isso para que o ala estivesse à disposição na partida mais importante do ano até aqui. O Fluminense trabalha para ter Marcelo à disposição para o decisivo clássico com o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral esquerdo se recupera de dores musculares. Marcelo não joga desde o primeiro Fla-Flu das oitavas da competição mata-mata, no dia 16. Na ocasião, o lateral sentiu ainda no primeiro tempo e foi substituído. O Fluminense espera tê-lo no jogo desta quinta-feira no Maracanã, diz o UOL. E aí, tricolor? Quais desses jogadores você gostaria de ver atuando com a camisa do Flusão? Deixa aí nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer momento voltamos com mais notícias do Clube das Laranjeiras.